Olá, bom dia, tudo bem? Hoje aqui no Café da Nena, o meu convidado é o Cristiano. E ele vai falar um pouco da história dele, né? Ele antes sem Jesus e agora que ele aceitou Jesus, né? Como mudou a vida dele. Bom dia, Cristiano, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sou o Cristiano, é um prazer ser convidado ao Café com Nena. Isso. É uma honra poder falar em nome do Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo tem feito na minha vida. Falar um pouquinho do antes, do durante e o do hoje, na presença do Senhor, como o Senhor tem mudado não só a minha vida, mas a vida de todos que fazem parte da minha vida até o dia de hoje. Olha que bom, né? Isso é que é importante, né, gente? Vai falar o antes e o depois de Jesus, né? Olha que coisa boa, né? O Cristiano, ele é agora evangélico, né? A igreja dele é uma igreja abençoada, do pastor Alexandre, né? Como vocês viram, o pastor Alexandre também deu um testemunho muito bem aqui, um testemunho de bênção. E agora a gente vai ter o nosso convidado aqui, que ele vai falar agora. Cristiano, fica à vontade, as pessoas estão aí para te ouvir. Muito bom dia novamente. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Porque muitos se calaram. Sim, verdade. Muitos já não fazem mais parte desse plano terreno. Algumas vezes por imprudência e outras por falta de oportunidade. Verdade. Né? E uma boa parte desses últimos anos eu agradeço primeiramente a Deus, segundo a pastora Alexandra aqui presente, porque no momento que eu mais precisei, né, que tem muitos momentos da nossa vida que a gente busca a palavra do Senhor, busca onde está Deus, mas eu aprendo que não adianta procurar se não tiver alguém capacitado, preparado para nos direcionar, porque a palavra ela sozinha ela não vai conseguir se sustentar, porque Deus fala conosco o tempo inteiro. Sim, é verdade. Mas precisa sim de alguém que tenha capacidade espiritual para estar nos guiando, nos direcionando, né? Pois muitas vezes a gente folheia a Bíblia e não compreende. Então é necessário a gente, como diz a própria Bíblia, andar no mínimo em dois, para que quando um cair, o outro possa levantar e direcionar, né? O verdadeiro caminho a ser seguido. É isso mesmo, né? É igual o Moisés quando estava lá, né, com as duas mãos, né, cansado, ver os dois lá, né, companheiro mesmo de guerra, segurou e levantou, né, Cristiano? Então você precisa dessa pessoa a te levantar para você continuar no caminho, não é isso? Exatamente. E com isso eu tive, hoje sou casado, hoje sou pai de 3 filhos, 2 maiores e uma menor. Porque sou, como no começo da entrevista, foi falado do passado e do presente e do futuro que só a Deus vai pertencer, porque antes eu não era. Não era um pai, não era um esposo, bom profissional, bom amigo, mas bom pai, bom esposo, passou longe, né? Mas, graças a Deus, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho a oportunidade que muitos não têm, e com um pouquinho de dificuldade, porque eu preciso pagar o preço pelas vezes em que eu tive ausente, né? Muitas coisas foram perdidas, muitos bolos de aniversário, muitos almoços, muitos jantares, muitas reuniões em famílias, no qual eu também era contra, né? Nunca gostei disso. Mas hoje, seguindo os caminhos do Senhor Jesus Cristo, eu aprendo como se comportar. Não como se comportar como cristiano, mas como um verdadeiro representante, um verdadeiro servo do Senhor. E a gente busca essa melhoria todo dia e a todo instante, né? Tentando desvencilhar do que a trajetória humana, a trajetória carnal vem trilhando para as nossas vidas, né? Verdade. E cada vez então que a gente vai, se depara com a palavra, se depara com as passagens bíblicas, se depara com a vida dos apóstolos, eu costumo falar, com a vida daqueles que contribuíram com as suas vidas para que hoje a gente pudesse se espelhar e seguir ou não, né? E uma das falas que eu aprendi a falar e uso, já usei algumas vezes no culto, e eu gosto de falar, é que todos nós
temos o livre-arbítrio. Sim, é verdade. Mas no culto, eu falei esses dias, falei com firmeza, que eu não tenho livre-arbítrio. No mesmo momento, a minha consciência falou, como não? Porque eu abri mão do meu livre-arbítrio. Abri mão por quê? Porque se eu passei 46 anos da minha vida sem saber o que eu estava fazendo, onde estava andando, o que estava falando, com quem estava andando, por que eu preciso do meu livre-arbítrio? Para voltar para as ruínas? Para voltar para o poço? Para voltar para a escravidão? Então eu prefiro entregar a minha vida, corpo, alma e espírito 100% nas mãos do Senhor. E como um dia me perguntaram se eu não tinha medo da morte, eu disse que morto eu já estava. Se eu não tinha medo do julgamento, eu respondi que não tinha medo do julgamento, porque uma vez que a gente vem para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, levantando a sua mão e o reconhecendo como único e suficiente Salvador, dali em diante a gente aprende que os seus pecados estão perdoados. Sim. E vai e não peques mais para que não te aconteça coisa ainda pior. Então não me arrependo e espero que o Senhor Jesus Cristo me aceite a todo instante e não eu aceitar o Senhor Jesus Cristo. Isso é que é verdade, né? Porque a gente tem, como fala, né? O pastor sempre fala, a gente tem duas agendas, a agenda do mal e a agenda do bem. Exatamente. Agora vai de você escolher qual agenda você quer abrir para você seguir em frente, né? Verdade. É isso que você está falando, né? Exatamente. Você deixou uma vida atrás e abriu outra. Deus ressuscitou você de novo, né? Exatamente. Mas me conta um pouco antes de tudo acontecer. Antes de tudo acontecer, como eu já disse, eu era um bom profissional, mas todas as outras partes não. Um bom amigo, sim. Então, para aprofundar um pouquinho no testemunho do antes, eu costumo falar, desculpem o palavreado, mas eu costumo falar que eu era o próprio Satanás na vida das pessoas, na vida dos meus amigos. Por quê? Porque de bebida, eu bebia de todo tipo de bebida. Quanto mais amarga, quanto mais dolorosa é o que eu apreciava. Pegava de garrafas, por cima de garrafas, chegava nos lugares e perguntava quanto que era garrafa, alguns lugares que falavam que não vendia de garrafa, então ainda questionava com espírito de confusão e perguntava se vendia de dose. Então eu mesmo já falava que uma garrafa em média 15 doses, cobra 15 doses, eu quero a minha garrafa, dá um copo só porque é só pra mim. E na parte que eu hoje vejo que eu era o próprio Satanás na vida das pessoas, porque Deus não me permitiu que eu conhecesse a droga para uso, né? Então isso não me tornava melhor, me tornava pior do que os outros. Por quê? Quando ia sair para as gandaias, para as festas mundanas, então eu via o olhar triste, toma aqui o dinheiro e vai comprar que eu sei o que você precisa. Antes de ir para as gandaias, eu tomo aqui o dinheiro que lá eu não quero que me peça ninguém. E nisso a gente saía, se divertia, entre aspas, fazer vontade da carne. E ali, quando era no outro dia ou na mesma noite, chegando em casa, estava a esposa de todos, sem alimentação, as crianças sem um simples pão, um pedaço de bolacha, e a gente também com a saúde debilitada, aguardando a morte. Então ali eu falo que hoje, tanto para os meus amigos quanto para quem gostaria de saber, que eu me declaro sim que eu era o Satanás na vida das pessoas, porque o pior é o que tem mais consciência. E como no linguajar lá fora, o pessoal costuma falar que o rei chegou, o príncipe chegou. Hoje eu entendo que sim, que era verdade. Mas o príncipe dessa terra, o rei dessa terra, o rei da imundície. E isso não é vergonhoso falar, porque quantos não estão nessa situação? Quantos não estão neste momento, ainda nessa manhã, fazendo as mesmas coisas, fazendo uso das mesmas palavras? Tem muitos agora com as suas esposas dentro de casa, esperando para tomar um café com leite, comer um simples pão com margarina. É um outro arrependimento muito grande, né? Inclusive hoje a gente, graças a Deus, a gente consegue estar com as portas abertas, né? E a vasilha cheia de pães e aguardando quem passa na rua. Olha que bênção, né? Então, que nem a irmã mesmo falou, a irmã Nena acabou de falar, a gente temos os dois livros, sim, as duas páginas, qual que você vai querer para o dia de hoje. Então hoje, quando eu não estou trabalhando, o meu tempo é para servir. E trabalhando também estou servindo, né? Verdade, Graças a Deus hoje o Senhor me colocou num serviço onde eu estou trabalhando com deficientes pela Prefeitura de Praia Grande. E o Senhor, Ele transforma. Ele transforma, Ele vai muito mais além
do que a gente imagina. Espera, né, também, né? E ali eu vivia num mundo de traição, fortíssima traição. Muitas delas eu parava o carro na porta de casa, e a minha esposa vendo, né, passando essa dificuldade, e as amigas, as colegas falando que desiste, o que você está fazendo? E ela falando, não, eu não vou desistir, né? E nisso eu sempre abandonando, sempre deixando para trás, sempre deixando semanas e semanas e semanas. O dinheiro não chegava dentro de casa por conta do espírito devorador, que hoje eu posso falar dele, né? E lutar contra ele também, entregando as finanças na mão do Senhor, né? Também através do dízimos e ofertas, que eu vejo que é uma obrigação minha, né? Porque se antes a gente se doava para o mundo, por que não fazer a vontade do Senhor dividindo um pouquinho do que o próprio Senhor proporciona para a gente? Então, sou casado com uma moça chamada Patrícia, um filho chamado Douglas, que serve o exército. Ai, que benção. O outro, Christian, o mais velho, que está trabalhando em cruzeiro de navios. E minha filha Bianca, com 12 anos, só estuda e ama o pai. Glória a Deus. E aí onde eu falo a ausência do pai, que ela é tão agarrada comigo que tem que dormir comigo, é beijo e abraço, amo todo instante que se vê. E os dois também não têm essa mesma felicidade, mas por culpa minha, né? Porque como eu não fui um pai ausente, o que cobrar? O que falar? Mas o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, ele vai além. Antes da gente reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, ele já conhece a gente como uma terra firme, uma terra fértil. E ali eu também reconheço que entre 30 ou 40 netos e sobrinhos da minha mãe, ainda viva, Dona Maria Gestrude, conhecida como Dona Didi no bairro Vila Sônia, por incrível que pareça, só 2 dos netos que chegaram a conhecer a bebida e a droga. São vivos hoje, mas entre cadeia, o outro não consegue firmar. O restante, incluindo meus 2 filhos, estão à parte, estão fora, estão excluídos, estão tirados para fora da maldição hereditária, no qual eu tive conhecimento. O que você quer dizer com isso, meu irmão Cristiano? Que o Senhor, ele trabalha antes. Quando a gente pensa em parar, quando a gente pensa em descer do barco fantasma, então o Senhor, ele reconhece que a gente tem a capacidade no coração e mental para servir. Então o Senhor tirou com a própria mão a imundície, tirou os vícios, porque essa leva de netos e sobrinhos, incluindo meus 2, no caso com a menina, 3 filhos, eles não fazem parte de nenhum uso de tabagismo, nenhum uso de droga, nenhuma rodinha de esquina, a não ser shopping, futebol, praia, principalmente entre os próprios familiares, né? Então aí onde entra que a mão do Senhor, ela vai muito além e ela alcança antes da gente começar a seguir os preceitos, a doutrina e os mandamentos do Senhor. Olha, é verdade, né, Cristiano? Deus ali, ele já quebrou, né? Já terminou ali, né? A maldição chegou, né? Já quebrou, falou, não vai mais prosseguir. Exatamente. Agora eu vou tirar eles e vou resgatar. Que lindo a sua história, hein, Cristiano? E que bom, né? Que Deus foi logo e já resgatou você, né? E já puxou, né? E quebrou ali, rasgou mesmo ali o véu e acabou ali. Para que venha esses netos, essa família seja debaixo das asas do Senhor, né? Mesmo que pode ser que te sirva, mas eu não conheço, né? Mas se eles estão na presença de Deus, é porque Deus escolheu eles. Verdade. Deus escolheu a sua família. Então você falou, né? Que você não foi pai para os 2 filhos, o primogênio e o outro, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Deus não deixou eles, tipo, guardar rancor. Exatamente. Deus transformou o coração dele, né? Que bom, né, Cristiano? Fala mais um pouco aí para nós, Cristiano. Então, daria para nós ficar aqui pelo menos uns 3 dias, né? Mas hoje, com a esposa,
E eu era totalmente contra, né? Contra casamento. Quando falava pra mim de casamento, era como se estivesse jogando uma pedra na minha cara. E ali, no final de 2019, ela cansou, né? Por causa das minhas bagunças. E só que não ela tomou uma decisão. Nenhuma das buscas em bares, em outros lugares obscuros, eu falei pra ela que era pra ela tomar conta da vida dela, que eu já estava em paz. E aí ela só gesticulou que sim, que tudo bem, que seja feita a tua vontade, né? E virou as costas. Pegou minha filha e virou as costas, né? E nisso, sumiu. E durante 2 meses, o egoísmo, né? O altruísmo do ser humano e também os manjares do inimigo para as nossas vidas, ele dá uma certa cegueira, no qual a gente não consegue sair. A cegueira nos nossos olhos, né, eles colocam, né? E você falando da sua esposa, foi uma esposa sábia. Foi. Muito sábia, porque ela sabia que um dia Deus ia transformar a sua vida, né? E ali, no final de 2019, eu dirigindo para lá e para cá, já diminuindo as minhas bebedices, não só por conta que ela já tinha ido embora, porque eu já estava fazendo isso, como eu estava ficando 2, 3 dias, eu ia para Gandaia, e o patrão ainda tinha como um bom funcionário, porque na hora certa eu estava para trabalhar, né? Então, bom funcionário, o resto tudo xizinho, né? E nisso, ela saiu de casa e com 2 meses já fora de casa, eu não ligo para ela, né? Ela liga para mim, 2 meses sem falar com a criança, ou seja, mais uma que você tá perdendo. E aí eu comecei a pensar comigo mesmo, né? Hoje o que é pensar comigo mesmo, vejo que é Deus já te tirando mesmo, puxando pelo punho, né? Porque como a gente aprende... ele ia cortando alguma coisinha já, né? Como a gente aprende, tem situações que não basta só o Senhor chamar, então ele pega pelo punho para que a gente não venha se soltar. Tem uns que precisam de mais cuidado do que o outro. E ali eu falei para Deus, dirigindo, né? Supliquei, batia no volante e falava que não estava certo. O tanto de sofrimento que ela passou, 25 anos, que não poderia acabar assim. Tinha que ter alguma diferença, eu tinha que retribuir ela de alguma maneira. E ali eu tomei a liberdade de ligar para ela. Liguei por 7 vezes, ela fala que foi 9. E eu falei, então foi 9, né? E aí, foi 9, foi 9. E aí quando ela atendeu o telefone, ela falou, nada que você falar vai me fazer voltar atrás ou mudar o meu pensamento. E eu não era ainda convertido, e Deus tocou no meu coração para eu falar assim, fala para ela, crê, pelo menos no Deus dela, não em mim. Aí foi o que eu falei para ela, falei assim, não precisa que você acredite mais em mim, são 25 anos. O que eu vou falar ou fazer para você acreditar em mim? Então creia no teu Deus. Creia no Deus que a sua esposa procura. Creia no Deus que o seu esposo procura. Creia no Deus que o seu filho procura enquanto você e a sua esposa não estão se entendendo. E nisso eu falei para ela o quê? Eu preciso que você volte para casa. Mas não tem mudança. Eu falei assim, eu não estou falando que é para você aguardar a mudança. Eu preciso que você creia no seu Deus, porque eu não vou aceitar você nos braços de outro, sofrendo as mesmas coisas ou piores do que comigo, e também não vou tolerar uma outra que não lavou um prato, usufruir das coisas que eu estou sentindo que vão melhorar. No caso seria para o ano de 2020, né? E nisso ela se calou e não respondeu mais. E chegando perto do Natal, e aí eu tomei a liberdade de mandar uma mensagem para ela, e ela também não respondeu, e eu preparei, eu e Deus, uma ida até onde ela estava, mesmo sem saber onde é que ela estava. E através de uma foto eu consegui chegar. Resumindo, ela veio para casa, final de 2019, quando foi no início de 2020, um irmão meu que já era servo do Senhor, o pastor ofereceu um culto na casa dele e falou, por que não um culto na casa do meu irmão? E ali a gente já em casa, ela na dela, eu na minha, porque nesse propósito que eu falei para ela, eu falei que eu só preciso que você esteja, não precisa fazer alimentação, não precisa higienizar nada, não precisa nem falar comigo, finge que eu não conheço. Por quê? Porque volta o atrito. É uma outra dica. Quando a gente volta a querer medir
forças, quem está certo e quem está errado, volta para as ruínas. Então, que sejamos nós uma carta em branco, um na mão do outro. Por que carta em branco? Porque há nova história para se escrever. E a mente do ser humano, ela leva ao passado, ao pecado. Mas como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, eis que os teus pecados estão perdoados. Porque o Senhor já sabe, quando a gente vem para o caminho do Senhor, Ele já sabe. Então, quando volta para o casamento, volta para o namoro, volta para o emprego, né? Volta para uma amizade que seja, então a gente tem a necessidade de colocar uma pedra mesmo, né? No passado, nas logo, mágoas, né? Pagar, porque, como diz a própria palavra do Senhor, é só para a gente lembrar onde caíste, mas individualmente. Lembra de onde caíste para que não venha tropeçar e cair de novo, né? E novamente a necessidade de andar no mínimo em dois, para quando um cair, o outro levante e sustente até o final do caminho. E ali, rapidamente, através desse único culto, que eu abri as portas da minha casa, e ali eu olhava só para baixo e para cima, para baixo e para cima, não olhava para ninguém, nem para o pastor, nem para quem estava à minha esquerda, mas já tinha a minha posição perto do púlpito, intermediando. Por quê? Porque hoje em dia eu entendo que a gente tem que estar de frente com a palavra do Senhor. Seja ela doce ou seja ela um pouco amarga. Porém, o que vai curar, o que vai me libertar e o que me libertou, que me trouxe até aqui, foi a palavra que bateu de frente mesmo, né? Aqui liberta, né? Aqui falou que realmente eu era no lixo, né? É isso mesmo. Entendeu? E ali eu comecei a ter pressa para me transformar, para me doar, para me devolver, né, como eu costumo falar, para me devolver para as configurações originais do Senhor, para todas as nossas vidas, para todos nós. E ali o Senhor já me levou para o batismo, já me levou para o casamento, depois eu passei pelo encontro com Deus, que foi um divisor de águas. Que benção, né? Que se eu tiver um tempinho eu também vou falar da parte da bebida. Sim, pode falar. A parte da bebida. Então, da parte do casório, né? O Senhor fez a união novamente, no qual eu fiz questão, chamei às pressas, ainda fiz uma pegadinha que eu falei, não quero saber nada de casar, mas graças a Deus deu tudo certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a bebida, das garrafas, inúmeras garrafas, inúmeros bares, dirigindo embriagado, chegando em casa sem saber por onde andou, até o dia que eu acordei com o carro encostado, ligado, e sem eu saber onde eu estava, sendo que eu estava dentro do bairro. E foi ali que bateu a chave. Eu poderia ter atropelado alguém e aí a situação pioraria, né? Então, novamente falar que o Senhor, todos são escolhidos, né? Todos são escolhidos, mas tem aquele que quer, porque tem que querer. Sim. Se não quiser, nada vai acontecer, de nada vai adiantar. Não vai adiantar orar, não vai adiantar jejuar, não vai adiantar ir para ciclo de oração, não vai adiantar ir para campanha se você não quiser. Se você não buscar por você, porque um dos maiores erros é a gente buscar, eu vou para a igreja hoje por causa da minha esposa, vou por causa do meu filho. É melhor você ficar em casa e buscar por você, porque nada vai acontecer. Então, nisso, o Senhor começou a me libertar, e uma das mais verdadeiras histórias que eu tenho para falar sobre isso é que eu ainda passei 3 meses cultuando, parava para bebendo durante o dia, melhor dizendo, parava para cultuar e depois do culto eu ia beber novamente, inclusive travestido, né? E eu não tinha vergonha disso, porque as pessoas que me viam com outros tipos de traje, ou fazendo as coisas que eu não fazia escondido de ninguém, então eu não sabia o porquê, mas eu entendia que eu estava passando por uma transição e que era necessário que as pessoas vissem. Inclusive, uma vizinha lá de casa, não vou falar a palavra, mas ela de uma certa religião, e ela parou um certo dia e falou assim: bonito pra sua cara, né, Cristiano? Você, de dia você bebe, à noite você está no culto e depois você volta a beber. E nisso eu calei por segundos, fiz um filme da minha vida, fiz uma analogia do futuro, mas não cheguei a nenhuma conclusão, só de que ela estava certa, só. E continuei, não parei por conta do que ela falou, né? E nisso, pra gente dar uma encurtada,
A minha esposa, que sempre foi contra a bebedice, um certo dia eu parei na porta de casa, já era um lugar de culto, né? Só para os irmãos entenderem o que é o trabalhar de Deus e o que é você querer se desvencilhar das garras do inimigo. Então, ali eu falei para ela, uma certa manhã, estou sem dinheiro e vou sentar na porta de casa para ver se aparece um filho de Deus para me trazer pelo menos umas 3 latinhas de cerveja, né? E eu sentei, passou uns 20 minutos e passou lá. Não sei se é filha de Deus, né? Passou com o esposo e quando ela voltou com uma caixinha de cerveja, né? Uma denominada marca. E me ofereceu exatamente 3 cervejas. Chamei a minha esposa, ela se impactou. Apareceu mais gente, eu escondi as 2 cervejas, só deixei uma. E nisso, a minha esposa, que nunca me ofereceu bebida alcoólica, sempre foi contra, ela passa por mim, vai pra adega e pergunta o que eu quero. Falei que eu não queria nada, eu já tinha pedido pra Deus que alguém viesse trazer 3 latinhas de cerveja. Achei que foi Deus que trouxe, né, até o momento, recém-convertido, ou não convertido, melhor dizendo. E ali a minha esposa me vem com uma latinha de pitu. Desculpa, eita, não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, nem... É a história dele. Precisa dar nome aos pecados, e esse era um dos meus pecados, né? E ali eu falei para ela assim, é para uma ocasião especial. E coloquei do lado. Nisso chegou mais alguns amigos loucos pela bebida e eu só respondia que era para uma ocasião especial, essa latinha de cachaça. E ali eu tirei ela dali, coloquei ela na estante de casa, coloquei no meu quarto, coloquei na cozinha, sempre em lugar visível, e ela me perguntando: por que eu te dei e você não vai beber? Tá desfazendo? E eu respondia: é para uma ocasião especial. E foi passou 15 dias, um mês, onde tive o convite de Deus para passar pelo encontro com Deus, né? E nisso ela tinha lá, em casa. Primeira sexta-feira do encontro, o Senhor já falou fortemente comigo, né? Costumo falar para as pessoas que eu tive ali uma visão de sombras e onde vinham pedir socorro para mim, né? Inclusive o que mais fica enfatizado na minha mente é de mulheres com crianças de colo. E ali hoje eu entendo que são as crianças, os jovens que se encontram perdidos, né? E voltando a falar da maldição, na maldição dos próprios pais, que já vem de geração em geração. Sim, é verdade. Por isso que hoje a gente compreende, segundo a luz de Deus, que nós somos todos marionetes na mão do inimigo. É verdade. Nós somos vítimas. Faz o que quer, né? Põe pra lá, põe pra cá, joga pra lá, joga pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Vou mandar você não sei pra onde, vou trazer você. Exatamente. E ali, nessa sexta-feira, eu pensei comigo, né? Vou diminuir de beber. No sábado, mais uma ministração durante o dia. E eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou parar de beber. No domingo, eu falei, chega. E no encontro não pode falar, né? Verbalizar. E ali eu fiquei comigo, fugindo de um, fugindo de outro, porque eu não podia conversar. Então, como o meu encontro era exatamente com Deus, então eu fazia só o ordenado, só o que era permitido. E nisso, quando chega no domingo, eu falei, chega, encerrou a minha carreira de bebedice, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou liberto. E lá eu me senti que eu estava liberto. E nisso, quando chegou no domingo à noite, quando saímos do encontro com Deus e partimos para a igreja, aí lá uma das primeiras falas do pastor foi que na próxima terça-feira ia ter um tambor de 200 litros para que você que tenha na tua casa uma latinha de cachaça, falou da marca, você que tem o seu patuá, você que tem a sua cocaína, você que tem o seu frasco, né? E aí foi indo. E ali eu já me deparei, eu olhei para minha esposa, ela já entendeu que o próprio Deus proporcionou
vindo da mão dela para que a maldição fosse quebrada. Bem, Da própria mão dela. Ou seja, você quer que seu esposo pare de beber, mas você fala para ele ir pro bar. Você quer que a sua esposa pare de andar com as amiguinhas, mas você joga ela para os braços das suas amiguinhas. E nas nossas falas, o inimigo toma posse e faz a manipulação. Então, uma das maiores forças contrárias contra as nossas próprias vidas é a nossa própria língua. Né? É isso mesmo. Como a Bíblia nos orienta, que a maior sabedoria é que ele consegue refrear a sua língua. Então, verdade. partindo também da... Tem poder, né? A palavra, né? Partindo da maldição, desde criança, eu creio que quase que 100%, qual que não ouviu, qual criança que não ouviu falar, esse vai puxar o pai, É verdade. esse vai puxar a mãe, Muitos, irmã Nena. né, fala, né? Muitos, Esse né, vai puxar a fala. mãe. Então, ali, ela dá uma continuidade na maldição. Verdade. E ali vai sucessivamente até a geração, até que o Senhor escolhe e fala, ali é terra fértil e eu vou tirar. Então, passando por esse encontro, que eu entendi, eu senti que tinha ali uma libertação, né? Não precisei fazer nenhum apelo, eu só me devolvi para o Senhor, para Ele renovar, para Ele reiniciar, para Ele reconfigurar a minha vida, para que nós possamos voltar aos modos originais. E chegando na terça-feira, eu travestido, e perguntei para minha esposa, como que eu vou levar essa latinha de cachaça? E aí ela falou assim, coloca numa sacolinha igual você pega na adega. Pega na adega, olha o verbo. Pega. Presente. É. Porque a gente ainda não estava acreditando que tinha essa libertação. Então, Deus falou assim, se você andava com garrafas num bolso, no outro bolso, embaixo do braço, eu era conhecido como o pai da cachaça. Eita, Jesus. Pra irmã entender. E ali eu falei pra ela assim, não, espera aí, se eu andava com garrafas e garrafas, então eu acho mais certo eu colocar ela no meu bolso pra todo mundo ver, e chegando na porta da igreja eu entrego pro pastor. Quando chegou lá, eu fiz o jeito de entregar pro pastor, o pastor falou, não quero nem tocar nisso. Então ali eu acabei de crer que a libertação chegou pra minha vida, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? E passado dali, em 2020, hoje já Abre. 2025, Abre pra ele, Guilherme. né? E ali, até os dias de hoje, eu não tenho problemas com bebidas, não só hoje, mas desde os primeiros dias eu nunca tive problema com bebidas. E eu costumo falar, para poder dar mais ênfase ao testemunho para os meus amigos e irmãos da igreja também, porque tem muitos ainda que não estão libertos, ainda dentro da igreja, perdão, mas essa é a verdade, procure se libertar. Tá na igreja, mas fuma, que ainda não deixou, né? O Exatamente. Espírito Santo mesmo se Exatamente. envolver, né? Que a gente tem que determinar. Não quero mais e acabou. Verdade. Agora se tá indo na igreja, aí chega em casa, vou fumar um pouquinho, aí fuma. Aí pronto. Verdade. Não adianta, né? E ali, como eu disse, tanto nos primeiros dias de 2020 até os dias de hoje, eu não tenho problema nenhum com bebida. Eu costumo falar que quando chega aquela sexta-feira, o estalo da latinha, que já enchia a boca de água, então para mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi uma libertação tão rápida, né? Mas hoje a gente compreende o poder de Deus, que Ele arranca mesmo com a própria mão, de que eu não tive, de tudo, né? não tive, não tenho, e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nunca terei, né? Esse problema, por quê? Porque eu não luto contra a bebida. Sim. Não luto contra, não tenho problema nenhum com bebida, né? E aí foi onde eu me senti liberto, e sou liberto, né? Mas não tenho outro modo para se libertar, senão renunciar. É verdade. Querer renunciar. Aí eu e o meu pastor, a gente pensa junto, né? Antes da gente conversar sobre isso, que falando sobre casa de recuperação, nada contra a casa de recuperação, mas o que a gente sugere para quem quer verdadeiramente ser liberto é procurar o Senhor Jesus Cristo.
Sim. Procurar Ele o mais rápido possível, que Ele sim tem o dom de libertar. Porque, voltando a falar, a esposa vai para a igreja para o marido mudar, o esposo vai para a igreja para a esposa mudar, os dois vão para a igreja para os filhos mudar, mas eles não querem mudança. É verdade. Então não vai acontecer. O Senhor, Ele não é mágico. O Senhor, Ele não é mágico. Ele só vai fazer aquilo que a gente quiser mesmo, do fundo do coração. E outra coisa, não por aparência. Sim. Que seja, como o pastor bem fala, uma palavra maravilhosa, caráter. Nós temos que ter caráter. Enquanto eu estiver procurando o caráter por conta da minha esposa, por conta até mesmo do meu pastor, por conta dos meus amigos, por conta dos meus familiares, não vai acontecer. Então eu tenho que buscar primeiramente caráter por mim mesmo. Buscar ser o máximo possível ou o mínimo possível, imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, que é pacífico, amoroso, caridoso, o tempo inteiro e a toda criatura. Então, como eu posso querer ser melhor para os outros se eu não sou melhor para mim mesmo? Primeiro a gente tem que ser mudado, né? De dentro para fora. De dentro para fora. Cristiano. Porque de fora para dentro não pode ser, não, tem que ser de dentro para como. fora, né? Não tem e como. tem que ser por você mesma, né? Exatamente. Buscar, se alimentar por você. E Deus faz as outras obras, exatamente. né? Tem Deus que a gente vai se libertando, e Deus vai mudando o marido, Deus vai mudando o filho, exatamente. Deus vai mudando a família, e assim Deus vai fazendo. Porque você quis ser liberta, né, exatamente. Cristiano? Cristiano, nosso tempo está acabando, meu diretor está falando, mas olha, Cristiano, que bênção que você veio, que testemunho, né, gente, um testemunho forte, né, um testemunho abençoado. Cristiano, eu vou pedir para você orar, porque aqui o convidado ora, orar por mim, né, vou deixar aqui meu QR Code para vocês, tá, para vocês quiserem abençoar, tá. E ora por a gente, ora por essas pessoas que vão assistir, sim, né, que Deus possa abençoar cada um. Tá bom, Cristiano? Amém. Se quiser falar mais alguma coisa antes de orar, fica à vontade. Sim. A cereja do bolo. Falando sobre o testemunho, a bebedice, ela foi só uma chave que foi virada, né? Uhum. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas, ela vai além do que a gente pode imaginar, que eu costumo falar para o meu pastor, que a gente esquece até dos milagres que o Senhor faz na nossa vida. Sim, é verdade, é. Por quê? Porque às vezes a gente acha que uma doença é a ruína. E não é. A doença, ela é uma situação, ela é uma condição. A doença. Já a bebedice, a droga, a prostituição, ela é uma maldição. Então, só para complementar, que eu não posso deixar de falar sobre isso, sim, que em 2013... eu adquiri, ou eu encontrei, ou eu achei uma leucemia mieloide crônica e também faz parte da cura imerecível. Você vê por que a cereja do bolo? Porque eu já ia passar por esquecido. Então também teve isso ou tudo isso, mas essa leucemia mieloide crônica ela é só uma condição. E aí uma vez me perguntaram por que você não tinha medo de morrer? E aí eu respondi, eu já era morto. No mundo eu já estava morto. Então agora, como diz o apóstolo Paulo, viver para Cristo é um lucro, né? Com certeza. É um lucro. É longa então, vida, né? Só a cerejinha do bolo. Você que tem a tua enfermidade, aproveita o seu tempo. Porque olha o que eu falei, não tinha tempo para minha família. Então, no mundo, se adquire uma leucemia mieloide crônica por conta de, resumindo, câncer, né? Para quem não tem esse conhecimento, em troco de cigarros, em troco de tabagismo, de drogas, de bebidas, mas você não fazia uso, mas você estava no meio. Então o pior é o passivo, que é quem está no meio, quem não está usufruindo, mas está no antro. Então está se contaminando do mesmo jeito. Então aí foi só uma cerejinha do bolo, estou aqui, não estou forte, mas estou firme, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então morto, perdido, eu estava lá. Amém? Então, a leucemia foi só um básico. O meu maior problema mesmo era a bebedice. Estou curado em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. E amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai sim, amado e todo-poderoso, Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa honra, Jesus. Pai, Sim, meu pelo Deus. dom de poder falar, meu Pai, não somente de mim, mas do que o Senhor tem feito na minha vida e que
essa entrevista, essa conversa com a irmã Nena, com os irmãos aqui presentes, possa servir, Pai, de entrar nos lares. Amém. Que possam acreditar nesse momento. Parece uma simples fala, parece pouco tempo, mas é um pouco tempo que no piscar de olhos você pode ter a tua vida ou ceifada ou esverdejante como os pastos que o Senhor tem para nos oferecer. Senhor, meu Deus, eu agradeço, Pai, por poder estar representando o Senhor, representando o céu e dizer que é verdade sim, irmã Nena, que tem cura, tem milagre para nós todos. Basta a gente estender as mãos. Verdade. Como eu costumo falar, a gente fica com as nossas bagagens mundanas, coisa que a gente conquistou no mundo que não veio das mãos de Deus, e ali o Senhor, Ele não consegue entregar as bênçãos e as maravilhas, porque a gente fica preso ao nosso próprio passado, sem querer esvaziar as nossas próprias mãos, né? Senhor, meu Deus, eu agradeço, Pai, por esse momento, que essa palavra, Pai, que essa conversa, que essa oração, ela possa chegar, Pai, nos leitos também ali, onde o médico já está falando que não tem mais jeito. Pois onde não tem mais jeito, é aí que Deus vai agir. Na tua vida, na tua família, sobre a tua enfermidade, sobre a bebedice, sobre a prostituição, sobre o tabagismo, sobre a tua filha, que nesse momento pode estar nos braços de pessoas que não vêm acrescentar nas nossas vidas, né? Que nós possamos abrir as nossas portas para o Senhor Jesus Cristo, que bate a todo instante, e fechar o nosso pensamento, principalmente o nosso coração, para o inimigo, e toda tentativa dele venha cair por terra. Feitiçaria, macumbaria, essa é a verdade, porque a gente acha que o problema é só nosso, mas não, nós somos vítimas não só da sociedade, mas primeiramente da maldição e dos que têm ofertado contra as nossas vidas, buscando a destruição. Amém? Que o Senhor venha nos perdoar pelo dia de hoje que nós temos feito mal, ou falado, ou pensado, ou alguma ação, e também venha perdoar principalmente aquele que pensa mal da gente, né? Pois ele também está cego, assim como eu já estive um dia. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado, glorificado, reconhecido por toda a criatura, e que o brilho, a luz, a paz esteja no meu lar, no lar da irmã Nena, no lar do câmera, no lar do pastor e no lar de todos vocês aí que estão ouvindo essa palavra, e um pouquinho só dessa reflexão, porque o verdadeiro testemunho quem terá e sempre terá é o Senhor Jesus Cristo, o qual nós devemos seguir, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Amém. Obrigado, Jesus.